Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 10 de dezembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre São Vicente, os projetos especiais e a nova configuração da Câmara de Vereadores da cidade. Para tratar dos temas, recebemos o secretário de Assuntos Especiais de São Vicente, Adão Ribeiro. Adão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, bom dia Barreto, bom dia ao telespectador, muito grato pela oportunidade. A gratidão é sempre nossa. E também o vereador e primeiro secretário eleito para o próximo biênio da Câmara de Vereadores da cidade, Rogério Barreto. Barreto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. É um prazer imenso, uma honra. Bom dia, secretário Adão. Bom dia vocês que nos acompanham aqui para a TV Santa Cecília no programa Bom Dia Baixada. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Barreto, na última semana foi eleita a nova presidência da Câmara de São Vicente. O Wilson Cardoso foi reeleito numa disputa bastante acirrada. E notícias apontam que o clima esquentou. Aconteceu isso mesmo? Bem, na verdade não é uma nova configuração da Câmara de Vereadores, é uma nova velha configuração. Né? Esta Câmara de Vereadores que foi reeleita na última quinta-feira é a mesma composição que foi eleita há 2 anos atrás pelos 15 vereadores. A Câmara que cumpriu todas as suas funções, em especial deixando a casa com todas as contas muito tranquilas, com tudo aprovado, a relação que o nosso presidente Wilson Cardoso tem com o Ministério Público. Nós cumprimos todas as orientações do Ministério Público com relação a tudo aquilo que se entendia que não estava correto em relação às ações administrativas da Câmara. Nós devolvemos, ao longo desses últimos 2 anos, 8 milhões de reais para a Prefeitura Municipal de São Vicente, em virtude das economias que nós fizemos. Então, esta configuração da Câmara de Vereadores é efetivamente a mesma configuração que foi eleita há 2 anos atrás. Então, é claro que existia uma disputa entre eu e um colega, o vereador Felipe Roma, que é uma pessoa que a gente tem um carinho e um respeito imenso, né? Um colega que a gente gosta demais, mas que a gente tinha divergências de opiniões a respeito da condução da casa para os próximos 2 anos. Apenas e tão somente nas questões internas da casa. Eu sou um parlamentarista por excelência. Então, eu procurei dialogar com todos os colegas, procurei mostrar quais seriam as nossas ideias. E o presidente reeleito, Wilson Cardoso, se propôs a encaminhar as nossas propostas, aquilo que alguns colegas nossos entendiam que seria importante a gente fazer em relação às ações da Câmara. Por exemplo, até para esclarecer para as pessoas não imaginarem que essa composição é uma composição que tem alguma coisa em relação ao Executivo, nada. Muito pelo contrário, a nossa relação com o prefeito Pedro Gouveia é a melhor possível. A Câmara de Vereadores é a Câmara parceira do prefeito, ele tem lá 15 vereadores que são parceiros dele. O que a gente entendia é que a presidência da Câmara, esse é o meu entendimento, e dos colegas que faziam parte do nosso grupo, a presidência da Câmara tem poderes demais. Nós entendemos que a primeira secretaria, a segunda secretaria da Câmara, ela tem que absorver uma grande quantidade das ações que o presidente da Câmara desenvolve, assim como é feito na Assembleia Legislativa em São Paulo, assim como é feito na Câmara Federal em Brasília. Então, as secretarias têm que ter funções de secretarias. Claro. Como eu disse, eu sou um parlamentarista, né? Então, entendo que a gente tem que dividir essas funções dentro da casa. O primeiro secretário tem que cuidar das questões administrativas, tem que cuidar do efetivo da Câmara, do pessoal da Câmara, e o segundo secretário tem que ajudar o presidente a desenvolver as ações relacionadas às compras, às licitações, para que corra mais rápido. Né, para que a gente tenha um pouco mais de celeridade nas ações internas da Câmara. Da Câmara para a Prefeitura, continua do mesmo jeito uma relação excelente. Você também se colocou à disposição Isso. para concorrer à presidência da Câmara. E quando se colocou, disse que, abre aspas, queria que a Câmara ocupasse o lugar que é dela. Exatamente isso. Qual é o lugar, qual é esse lugar e como é que você pretende, como primeiro secretário, seguir ajudando o presidente reeleito Wilson Cardoso nessa missão? É exatamente isso que eu falei. Eu entendo que a Câmara de Vereadores, ela precisa redistribuir internamente, através de uma reforma administrativa da Câmara, as funções que são exercidas hoje pelo presidente da Câmara. Veja, como eu disse, eu sou um parlamentarista. Nós vivemos no nosso país um regime presidencialista. Então, o presidente tem poderes demais.
demais, o governador do estado tem poderes demais, e assim acontece na Câmara de Vereadores, onde você tem a Câmara de Vereadores com o presidente com poderes demais sobre todo o funcionamento da casa. Então, o nosso grupo entende que é importante que essas ações que são desenvolvidas pelo presidente sejam distribuídas dentre os membros da mesa da Câmara de Vereadores. Até para que a mesa tenha, de fato, uma função, Sim, né? Qual a função do primeiro secretário da Câmara de Vereadores de São Vicente? Apenas, então, somente ler as mensagens que chegam do prefeito no dia da sessão e ponto. Qual a função do segundo secretário da Câmara? Assinar o cheque de devolução quando sobra dinheiro na Câmara para a gente devolver para o prefeito. Essas são as funções do primeiro e do segundo secretário da Câmara. É isso que a gente entende que os vereadores que compõem a mesa da Câmara de Vereadores precisam exercer suas funções. Nós vamos preparar isso, nós conversamos bastante com os nossos companheiros para que a gente faça uma mudança no regimento interno da casa, que não é para esses 2 anos agora. É um planejamento. Sim, começará a funcionar a partir de agora, mas a nossa ideia é que isso perdure para sempre. Olha, eu não vou ficar na Câmara de Vereadores ad eterno, nenhum de nós passamos por lá. Né? Isso é uma corrida de bastão, cada um passa o bastão para o outro que vem na sequência. Então essas ações permanecerão para que os próximos membros das mesas diretoras da Câmara de Vereadores de São Vicente possam efetivamente desenvolver as suas funções para as quais eles foram eleitos pelos colegas. E não fique somente o presidente desenvolvendo todas as ações que ele desenvolve atualmente na Câmara de Vereadores. Essa é a nossa alteração principal. Adão, o Barreto bem colocou que nos últimos 2 anos a Câmara devolveu à Prefeitura 8 milhões de reais. Sim. Qual é a importância da devolução desse dinheiro e como que ele foi utilizado dentro dos projetos especiais, que são muitos dentro da cidade? Como é que ele pôde ser utilizado? Então, no primeiro ano foi utilizado basicamente para pagar 13º salário, que foi ajudou bastante. No segundo ano foi feita uma devolução de 1 milhão, depois uma devolução de 2,5 milhões, também vai ser para pagar uma parte de folha. E os projetos, a gente trabalha bastante, Nathalie, com convênios. Temos muitos convênios captados do governo do Estado Federal. O governo federal temos aproximadamente 20 convênios, o governo do Estado mais de 100. Hoje a cidade conta com 209 obras simultâneas. A gente fez 330 projetos e temos projetos em estoque para apresentar para o próximo governador e para o próximo presidente, independente da legenda partidária. A Câmara ajudou bastante, nós não tivemos nenhuma votação contrária a todos os projetos de suplementação, captação de recursos, nenhum voto contrário nos últimos 2 anos, nem tampouco nenhuma disposição. Então, é muito importante que essa relação permaneça a mesma, porque disputa sempre existe. Claro. Sempre tem alguém que quer alcançar o ponto mais alto do poder, mas passada a eleição, é hora de retomar as conversas do Executivo e Legislativo, que nunca se interromperam e sempre foram as mais republicanas possíveis. E a Câmara ajudou muito, não só com a devolução de recursos, mas também, por exemplo, a gente fez uma suplementação de 86 milhões de reais e conseguimos fazer um financiamento junto ao Desenvolve São Paulo para asfaltar ruas. Então, a gente está percebendo, a gente tem pavimentação em todos os 29 bairros da cidade. Tem mesmo. Sem exceção. Então, até o reflexo disso é o trânsito em Santos. Exatamente. A pavimentação de São Vicente, para quem passa da Praia Grande, reflete no trânsito de Santos. Exatamente. Por quê? Porque a cidade é um canteiro de obras de verdade. E a ideia, a gente tem alguns recursos garantidos ainda, projetos aprovados para o próximo governo, independente da vontade do próximo governador, que eu não acredito que ele vá fazer maldade. É isso que eu ia te perguntar, Adão. São Vicente foi o reduto do Márcio França. Sim. E o Márcio França está encerrando o governo no dia 31 de dezembro, é o último dia do Márcio França frente ao governo do Estado. João Dória é o governador eleito, foi o governador eleito numa disputa muito acirrada, mas é o novo governador. E existe sempre a preocupação de se o novo governador não pode vir a retaliar esses projetos. Isso pode acontecer, Adão? Olha, poder acontecer sempre pode. Em política eu acho que pode acontecer qualquer coisa. O que eu acredito que não vai acontecer. Por quê? Primeiro porque a gente tem recursos condicionais. A gente tem alguns recursos garantidos de verbas metropolitanas, alguns recursos garantidos por verba da Constituição do Estado, como é a verba do DAD, e tem alguns repasses que são imprescindíveis para o custeio, como são as subvenções. Então, esses eu acho que não corta. Se ele cortar, é um ato de improbidade administrativa. Mas os outros, é difícil governar sem conversar com as pessoas. Então, São Vicente e a Baixada Santista inteira, a Baixada não deu uma boa votação ao governador.
Mas Dória. teve gente que votou nele. Sim, mas não deu uma boa votação. sem A maioria dúvida. foi do Márcio França. Então, Sim. assim, ele não vai, acredito que ele não vai isolar a Baixada Santista. E ele nem pode, né? Não deve. Tem 1,5 milhão de pessoas aqui que votaram, mas tem 2,5 milhões de pessoas que moram. Então, assim, é uma população expressiva perto comparada ao estado inteiro, que são quase 40 milhões, não é nada, mas é uma população expressiva que depende do recurso do governo do estado de São Paulo. Você colocou 20 convênios com o governo federal, Sim. mais de 100 com o governo estadual. Ainda falando nesse aspecto do próximo governo, desses 100 convênios, há algum que você acredita que possa estar ameaçado? Olha, o hospital, a reforma do hospital no CREI, né, antigo CREI, hoje é Hospital Municipal, o pronto-socorro, esse é um que pode estar ameaçado, por quê? Porque a gente terminou, a gente contratou a Companhia Paulista de Obras e Serviços para fazer os projetos, um projeto de R$2 milhões, muitas pranchas, um projeto complexo, demorou muito, na licitação houve contraditório, alguns questionamentos que a gente demorou muito para dirimir e vai assinar agora em dezembro. Então são R$42 milhões a assinar para a instalação dos 3 equipamentos, centro de especialidades, pronto-socorro e hospital, e a ideia é construir nos próximos 24 meses. O governador pode romper um contrato, mas está dentro dos competentes dele. O que eu acho que ele não deveria fazer, mas Claro. ele pode fazer. Até porque ia aliviar muito o repasse de custeio para Santos, Sem dúvida. ia melhorar muito o Litoral Sul, porque Exatamente. passaria a ser um hospital não regional, mas um hospital que atendesse não só São Vicente, mas como o Litoral Sul. Barreto, você durante a campanha do Márcio França se licenciou da Câmara Verdade. e esteve ao lado do atual governador em importantes iniciativas, entre elas o GEPOM, que é o antigo GEPOM, e que pode estar ameaçado pelo novo governador de ser extinto. Se isso acontecer, como é que você avalia a perda para esses jovens em situação de vulnerabilidade nas cidades onde o projeto já está instalado? Então, assim, até para que a gente possa estar atualizando a informação, né, a Assembleia Legislativa aprovou a manutenção do programa. Houve um consenso entre a base do governador eleito João Dória e a base do governador atual Márcio França, e através dessa convergência de ideias do parlamento, né, entendeu-se a importância da manutenção do programa. Então, o Parlamento Paulista aprovou a manutenção do projeto GEPOI com a mesma quantidade de vagas existentes hoje, que são 5.000 vagas, provavelmente com a manutenção das mesmas cidades para o ano de 2019. Então, o programa se mantém em 2019 com a expectativa de o governador eleito conhecer melhor o programa e aí sim, ele entendendo Expandir. a importância, conhecendo, conversando com os prefeitos, que foi inclusive uma das maiores reivindicações do deputado da nossa região aqui, Caio França. Exato. Eu acompanho o Caio em algumas conversas a respeito disso, passei para ele algumas informações a respeito do programa e ele fez questão de mostrar para a base do governador eleito que poderiam procurar os prefeitos onde as cidades estão com o programa implementado e conversar com esses prefeitos e procurar saber como é que funciona. E se o prefeito enxerga e entende que o programa é bom, está sendo interessante na cidade. Acredito eu que tenha sido feito dessa forma, porque os deputados da base do governador Dória, eleito, foram a favor da manutenção do programa para o ano de 2019. Então a gente já tem essa segurança, essa tranquilidade e essa garantia de que o programa vai permanecer para o próximo ano. Como foi essa experiência ao lado do governador Márcio França na corrida pela reeleição? Olha, vou lhe contar uma coisa, é um processo muito interessante. A minha vida política está umbilicalmente ligada ao governador Márcio França. Eu fui candidato pela primeira vez em 2000, fui o segundo suplente do meu partido, ele me convidou, eu estava apenas como sargento da Polícia Militar naquela época, e ele me convidou e eu passei a atuar junto com ele no segundo mandato dele como prefeito. E aí dali fui eleito vereador e sempre estive na base do governador. Quando ele me convidou desta feita para que eu pudesse ajudá-lo a implementar o programa em 16 cidades, eu não poderia jamais pensar em dizer não para ele. É impossível eu dizer não para o governador Márcio França. Eu tenho por ele uma gratidão e um carinho muito grande. E aí assumi a responsabilidade de ajudá-lo a implantar o programa nas cidades. O programa tem sido um sucesso fantástico. Nesse último sábado agora, sábado, isso anteontem. Anteontem, hoje é segunda-feira. Neste último sábado agora foi a formatura do programa na cidade de Carapicuíba.
Foi lindo, são 950 jovens participando do programa na cidade de Carapicuíba. Foi uma formatura espetacular, o governador estava presente, a dona Márcia, que atualmente é quem coordena todo o programa no estado de São Paulo, o prefeito Marcos Neves, diversas autoridades da cidade, familiares, pais, mães, irmãos dos jovens. Foi uma coisa linda, fantástica de se ver. Imagine você, 900 jovens perfilados, participando de uma formatura, de um programa que dá a eles a chance não só de um primeiro emprego, uma primeira oportunidade, mas de uma qualificação profissional, enfim, para que eles possam... de uma vida melhor, né? Com toda certeza, não tenha dúvida disso. Então é lindo, o programa é lindo. E o governador é uma pessoa que a gente segue, se Deus permitir, até o fim dos meus dias. Ter um Caio França na Assembleia Legislativa, que é não só filho do atual governador, mas é filho de São Vicente, conhece São Vicente como todos os moradores, é bastante importante num caso de, entre aspas, uma possível retaliação, né, Sim, Adão? O Caio rodou o estado inteiro, teve votação em todas as cidades, praticamente todas as cidades do estado de São Paulo, tem um bom poder de argumentação no plenário, conhece bem, transitou por todo o executivo do estado e, sobretudo, ele conhece São Vicente e a Baixada Santista. Então, assim, sim, é importante, se preciso for, não tenho a menor dúvida que ele vai usar o expediente da imprensa para colocar e apresentar o contraditório ao governador. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre segurança pública, sobre a questão dos projetos na Câmara de Vereadores e dos projetos especiais em São Vicente. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e hoje falamos sobre São Vicente com o secretário de Assuntos Especiais, Adão Ribeiro, e com o vereador e primeiro secretário reeleito para o próximo biênio da Câmara de Vereadores da cidade, Rogério Barreto. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Aliás, eu quero aqui agradecer a nossa audiência, o Vitório do Espírito Santo, o Marcelo Gerim, que diz aqui: bom dia, quero deixar um abraço ao secretário Adão e ao vereador Barreto e que São Vicente continue avançando. O Leonardo Branco, o Bruno Farias, o José Amador. O Leonardo Branco, inclusive, pergunta: como ficará o projeto GEPOM em São Vicente? Nós já respondemos. O vereador Rogério Barreto deu uma ótima notícia. Não só em São Vicente, como nas outras 15 cidades, o projeto está mantido para 2019. O Josué Amador põe: grande secretário Adão Ribeiro, parabéns pelo brilhante trabalho. O Elísio Jesus: parabéns, secretário Adão, competente profissional na Prefeitura de São Vicente. Parabéns, vereador Rogério Barreto, pela experiência e dedicação às questões sociais do município. Eu quero pegar aqui o gancho do recado do Leonardo Branco para perguntar a respeito da restauração que nós vamos ter e que vai estar sob os cuidados dele. É só o monumento que passa pela restauração ou o espaço todo vai ser revitalizado, Adão? O espaço inteiro. Eu já vim aqui, acho que é a terceira vez que a gente fala disso aqui nesse assunto. A primeira vez a gente prometeu que ia fazer o projeto, estava saindo do CADIM e estava resolvendo a questão do convênio, que não foi feito, não foi realizado. A segunda vez a gente estava terminando a licitação, ia começar a obra e agora a gente está finalizando a obra. A gente já tem quase 90% da obra concluída. Nossa expectativa é que seja entregue em julho. Contratualmente a gente tem a entrega até julho, mas a nossa expectativa é entregar para a temporada. Os doces da Biquinha, que ficam tradicionalmente lá, estão na Praça 22 de Janeiro e que vão ser novamente recolocados lá. As estátuas, os monumentos estão sendo recuperados pelo Leonardo, é um excelente artista, está fazendo um trabalho em parceria com a Prefeitura, né? O Barreto também pode falar um pouquinho da história. Vai falar, muito legal da história dele. Eu sou especialista em patrimônio histórico, exatamente, fiz pós-graduação nisso, respeito muito a área cultural e a Biquinha é um símbolo para São Vicente, ela precisa ser recuperada e entregue efetivamente à população. Sem dúvida nenhuma. Aliás, Rogério, o Leonardo vai contar com o apoio de jovens que estão no GEPOM, é isso? É verdade, é verdade. Quando nós implementamos o programa no governo do estado, foi feito um estudo a respeito dos cursos que poderiam ser disponibilizados para os jovens. Então, há uma grade geral e há alguma coisa que o município, de acordo com a sua característica e peculiaridade, ele apresenta como possibilidade para que os jovens possam aprender. Então, veja, uma cidade como a nossa, São Vicente, que tem um foco no turismo muito grande, é claro que você tem um curso voltado para isso. Então, nós trabalhamos algumas possibilidades e uma delas foi o curso de restauro.
E aí foi convidado o Leonardo Branco para ser o instrutor, né, o monitor, o professor do curso de restauro para os jovens. Então nós temos 2 turmas de 30 jovens fazendo o curso de restauro com o Leonardo Branco e na segunda etapa do programa mais 2 turmas com 30 jovens. Então nós formaremos, através do GEPOI, 120 jovens aptos a trabalhar em restauro. Isso significa o quê? Nossa região tem uma grande quantidade de imóveis que precisam de restauro. E falta mão de obra, né? Falta mão de obra, exatamente isso. O Leonardo, quando pega um serviço, ele efetivamente acaba demorando um pouco mais para poder pegar outro, porque ele não tem auxiliares, ajudantes, pessoas que junto com ele vão trabalhar a questão do restauro. Então agora, nós formando esses jovens, nós temos uma quantidade considerável de jovens formados para poder ajudar o Leonardo a restaurar os monumentos, as obras de arte, enfim, aquilo que nós temos na nossa região que precisam ser restaurados e recuperados. E o bacana é que os jovens estão em São Vicente, no GEPOI de São Vicente, mas Exato. Acabam podendo atender toda a nossa região. Claro, não tenha dúvida. Nós temos prédios no centro de Santos que precisam de restauro, de recuperação, com azulejos na sua frente e que estão cercadinhos ali e tal, com aquele tapumezinho, mas que precisam efetivamente ser restaurados, para que não se perca essa história que é a nossa região. Nossa região tem uma história linda. Mais de 1.500 imóveis no centro de Santos. Santos, São Vicente. Você conhece muito bem, né, Outras Adão? cidades, né, Adão? São várias cidades que têm imóveis que precisam ser recuperados. Nós temos aqui para o lado do Litoral Sul também, descendo até Canané, uma série. Né? É muita história. A história do Brasil está aqui, ela começou aqui, e, na nossa região. infelizmente, ela está se perdendo, né, Adão? Olha, enquanto não discutir a política cultural de verdade, não só em Santos, que tem um grande conjunto arquitetônico, mas assim, geral... De uma maneira metropolitana, né? Exatamente, porque não adianta ter um grupo em uma determinada cidade tratando determinado foco, porque assim, a gente não conta a história conjuntamente. Por exemplo, o circuito dos monumentos, Rua Tiro 11, os fortes, são equipamentos que são metropolitanos. Você tem um a cada cidade, eles tinham uma função de proteger a barra dos invasores. Assim, essa história é contada, mas muito timidamente e não tem divulgação. Ou seja, a cultura deveria ter mais espaço na região metropolitana. Sem dúvida nenhuma. A Prefeitura de São Vicente também sofre com vandalismo, como sofre, por exemplo, a Prefeitura de Santos. E aí a gente fala de trabalho de restauro e, infelizmente, a gente vê muitos trabalhos de restauro sendo perdidos por ação de moradores da cidade que vandalizam os próprios monumentos. Sim. Eu acho que já teve mais. Quando a população percebe que o serviço público está sendo restabelecido, ela fica menos indignada, principalmente uma faixa da população, por 2 motivos. O primeiro, quando ele tem oportunidade, como é o caso do GEPOM ou GEPOI, ele não tende a ter o ato de vandalismo. O segundo é quando ele percebe o serviço público prestado, ele tende a zelar. Quando ele percebe que o serviço público está mal prestado, tem bairros que ainda não foram atendidos, quando tem um direcionamento para um setor da cidade, aquela população que não se sentiu prestigiada, ela vai lá e faz essa contravenção. Então, até crime, né? É crime. Não é contravenção, é crime. Contravenção é feito pelo menor. Mas, assim, precisa ser combatido. Assim, o principal aspecto da prefeitura é prestar o serviço. Se teve o ato de vandalismo, repor o equipamento, repor e fazer até que ele fique restabelecido como é o metrô. Exatamente, exatamente. Legal. Pegando esse gancho de vandalismo, violência, você é ex-policial militar. Sim. Trabalhou diretamente no combate à criminalidade. Sim. Eu queria que você avaliasse como estão as nossas polícias civil e militar e como é que você avalia as propostas do novo governador para a valorização da classe. E vamos fazer um recorte para a questão do combate à violência em São Vicente. Quais seriam as saídas, na tua opinião? Bom, primeiro, apenas para fazer uma correção, Nathalie, me perdoe, policial militar é policial militar a vida inteira. É verdade. Né? Eu reformei na Polícia Militar, então eu vou morrer policial militar, não tem jeito. Né? Graças ao bom Deus, é uma pele que a gente tem por sobre a nossa pele, que é a pele que é a Polícia Militar. Então, durante muitos anos eu trabalhei na Polícia Militar e, como eu disse, eu fui convidado pelo governador, né, à época prefeito Márcio, e aí depois de eleito eu reformei da Polícia Militar. Entendo que existe uma série de ações que são importantes para que a gente possa desenvolver no estado inteiro. Uma delas é você trabalhar na prevenção. E essa prevenção se dá quando você busca os jovens em situação de vulnerabilidade e os traz para dentro de uma ação de governo efetiva. Né? E aí
trazer esses jovens dá uma demonstração clara para a sociedade que o governo está preocupado com a violência, lá na ponta. Né? Porque não adianta você ter uma polícia, não adianta só você ter uma polícia equipada, preparada, bem aparelhada, em condições de combater a criminalidade, mas você, na base, na origem, você não trata a sua população. Você não busca as pessoas com necessidades, com carências, com dificuldades, você não busca essas pessoas para trazê-las para dentro da sociedade. Então, a gente tem que trabalhar nas duas frentes. O governador do estado eleito, ele tem dado demonstrações, claro, de que tem uma preocupação grande com a Polícia Militar. Ele encostou ao lado dele algumas figuras, algumas pessoas importantes, inclusive uma delas que é o Coronel Telhada, com quem eu trabalhei na Rota. Eu fui policial da Rota durante quase 9 anos da minha vida. Meu início de carreira na Polícia Militar foi no Batalhão Tobias de Aguiar, e o Telhada foi meu comandante de pelotão, meu primeiro comandante de pelotão. Então, a gente se conhece bastante. Eu sei da capacidade, da competência e da seriedade com que o Telhada desenvolve as ações dele, e ele tem sido um dos consultores do governador eleito. Acredito, né, e espero, né, efetivamente que ele cumpra aquilo que ele se comprometeu a realizar durante o período do processo eleitoral. Né? A nossa expectativa de todos os moradores do estado de São Paulo, eleitores do Dória ou não, como é o meu caso, né, que eu trabalhei com o governador Marcos França, mas espero que ele faça, sim, um bom governo, que ele cumpra os compromissos, que ele invista efetivamente na polícia, que ele recupere os salários dos policiais, como ele se comprometeu de recuperar ao longo desses próximos 4 anos, que a gente tem uma política, defasada, sim, né? extremamente defasada. O governador Márcio tinha um compromisso sério com os policiais de recuperar os salários e transformar o salário da Polícia de São Paulo no melhor salário depois desses 4 anos de governo dele, o melhor salário do país. O governador Dória se comprometeu também da mesma forma, e a gente espera que ele cumpra isso, né? Que ele dê os vencimentos corretos para os policiais militares, para que o policial possa se dedicar exclusivamente à atividade policial. Exatamente. Ele não tenha que dividir... Exatamente. Ele não tem que dividir o descanso dele com uma outra atividade remunerada para ele poder sustentar e manter a sua família com dignidade. Porque não é simples. Né? O policial militar é uma pessoa, como eu disse, que tem aquele carimbo para o resto da vida. Ele será sempre um policial militar. Então, tem determinados lugares, com todo respeito a todas as pessoas, né? A gente gostaria que todo mundo morasse em excelentes condições, mas tem determinados lugares que o policial militar não pode morar, não pode frequentar, não pode passar, estando sozinho, não estando de serviço, porque, infelizmente, nós temos pessoas que não respeitam. Né? Então, o policial militar precisa ter uma condição diferenciada, porque ele é 24 horas policial, ele dá a vida pela população. Então, ele precisa dessa atenção especial. E a gente espera e acredita que o governador faça isso. Em São Vicente, né, o prefeito Pedro Gouveia tem dado mostras de que tem um compromisso grande com a Guarda Civil Municipal. Nós criamos em São Vicente as emendas impositivas. Foi uma discussão que nós tivemos na Câmara, eu propus com os colegas vereadores, nós apresentamos em conjunto e todos os vereadores aprovaram. E tivemos uma reunião com o prefeito para que cada vereador pudesse destinar parte das suas emendas, metade para a saúde e metade para outras ações. Eu destinei boa parte das minhas emendas parlamentares para a Guarda Municipal, para a compra de material, viatura, equipamento, não só eu, né? Outros colegas que me acompanharam ou que nós discutimos juntos, vereadora Dilson na farmácia fez o mesmo, vereador Igor Ferreira fez o mesmo, pelo menos esses dois eu sei que destinaram recursos das suas emendas para a Guarda Municipal. Alguma coisa já perto de R$200 mil, que aí o prefeito pode usar esses recursos para comprar viatura, comprar equipamento. Pense, R$200 mil você pode comprar aí 4 ou 5 viaturas para a Guarda Municipal, mais equipamento para poder rádio, giroflex, enfim. Você pode reaparelhar a Guarda só neste primeiro ano de emenda parlamentar. É alguma coisa que vai permanecer, a gente espera para sempre. E aí, todos os anos, os vereadores vão poder destinar parte dos recursos do orçamento para a Guarda. Eu destinei também para a compra de lousas digitais, destinamos para reformas de unidades básicas de saúde, de pronto-socorros, enfim. É aquilo que a gente entende também que é importante, essa parceria entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, através do prefeito Pedro Gouveia. E, claro, que boa parte dessas obras que nós destinamos os recursos acabam indo para o secretário Adão, Exatamente. Que vai fazer a coisa sair do papel e entrar na prática, não é verdade, Adão? É isso aí. Inclusive, complementando a sua informação, Barreto, tem alguns recursos que virão das emendas impositivas para monitoramento. Pois é verdade. Câmara de monitoramento, especialmente nos grandes corredores viários da cidade e no bairro central, onde que o comércio flui
É uma 25 de março do litoral paulista. Sim. Não é? Sim. É um comércio popular, um comércio aquecido, é um comércio que não tem restrição dos imóveis, né? Exemplo de como que é o centro de Santos, que tem muita restrição, o comerciante prefere um espaço mais livre, onde está próximo da praia, tem uma característica que o transporte coletivo chega perto, está próximo de grandes empreendimentos que tem estacionamento, enfim, lá funciona, o comércio popular é pujante. Adão, houve uma especulação de que os funcionários públicos não receberiam o 13º salário. O Pedro Gouveia, inclusive, fez uma manifestação nas redes sociais. Esse pagamento está garantido? Então, o pagamento é sempre muito difícil, né? Garantido, a resposta é não. Mas assim, a prefeitura tem feito todo mês um esforço e não atrasou até então um dia só de salário, inclusive tiveram dias que anteciparam. Como eu te falei, ano passado a Câmara ajudou com a restituição, a devolução do dinheiro da Câmara, ajudou a pagar o 13º salário. Esse ano está muito contadinho. Por exemplo, a gente teria muito mais dinheiro se não tivesse os sequestros judiciais que pegaram o dinheiro que a gente pagaria para pagar precatório, por exemplo. Então, assim, nossa expectativa é pagar. Sim, tem planejamento para isso. A secretária Miriam Cajazdeira, ela é muito competente, muitos anos. E muito vigorosa, né? Mais de 20 anos secretária de Finanças de vários municípios, de pelo menos 3, mais uma instituição que é a Santa Casa. Ela tem muita experiência, ela não brinca em serviço, nem tampouco o prefeito Pedro Gouveia. Temos 6.200 servidores, que a ideia é, sim, fazer o pagamento, mas esperamos que a gente não tenha problema com a justiça, né? Nós também esperamos. Aliás, os 6.200 funcionários esperam. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre projetos especiais e projetos na Câmara de São Vicente. Não saia daí. Até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do programa. Hoje recebemos o secretário de Projetos Especiais, Adão Ribeiro, e o vereador e primeiro secretário reeleito para o próximo biênio da Câmara de Vereadores da cidade, Rogério Barreto. Você ainda pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. E eu preciso continuar agradecendo aqui a audiência. Acho que eu vou trazer vocês aqui mais vezes, porque a nossa audiência está ótima. Olha, o Jaba Bezerra, parabéns. Jabá, vereador Jabá. Jabá Bezerra. Parabéns, secretário Adão e vereador Barreto. Estamos juntos. Vereador competente e dedicado. A Beatriz Muniz. Bom dia, parabéns, Barreto e Adão, pelo trabalho. Rodrigo Gomes, o Jabá, está dizendo aqui de novo, parabéns. O Rodrigo Gomes disse, parabéns, Rogério Barreto. E a Luciana Justino, parabéns, Barreto. E tem também a Andréia Silva, que está nos assistindo. Eu abro esse bloco, Adão, perguntando a respeito da reforma da Ponte dos Barreiros. Como que está o cronograma? Qual é a expectativa para aquela região? A principal questão é que ela está estável. Ela tem, como qualquer concreto numa Baixada Santista, que tem muita incidência de chuva em maré, salitre e tudo mais, tem incidência de sais e a ferragem oxida. Então, algumas partes dos pilares, eles estão oxidados, o que não quer dizer que vai cair. Você vê Santos aqui, que tem prédio que tem 3 metros de inclinação e não cai, com as ferragens todas expostas. Então, assim, o IPT fez um laudo, a pedido do governador, entregou ao município. É possível que seja refeito o grauteamento da ponte e o Estado já está encaminhando isso. Já tomou as devidas providências. O município alertou, eles acionou a concessionária para que fizesse o que tem que fazer, que é a reforma. Já fizemos todos os procedimentos, que como é uma concessão, você aciona quem está com a concessão. Então, assim, não tem perigo algum. Inclusive, a gente tem que pautar para o novo governador a duplicação, não da ponte, mas a duplicação para estender a fase 3 do VLT, que ele chegue até o Samaritá, né? Sim, mobilidade, se possível for até um pouco mais, até a Vila Ema, né, na divisa lá com Praia Grande, e que ela tenha a capacidade de suportar o VLT, pelo menos nos estudos que nós fizemos, tinha. Então, assim, a gente já tem que garantir que há possibilidade de que o VLT passe por ali, só tem que ampliar a capacidade de tráfego dela, e que a gente consiga levar ele até a Vila Ema. Assim, e os próximos passos para que isso aconteça são as ordens de serviço. Barreto, pegando o gancho do que o Adão disse a respeito da ampliação do VLT, como é que a Câmara tem acompanhado a questão da mobilidade, da expansão da mobilidade, transporte público, VLT, como é que a Câmara tem acompanhado esses debates todos?
Nós participamos, inclusive, como você disse, no dia que o prefeito falou a respeito da questão da Ponte dos Barreiros, foi sexta-feira pela manhã. Na quinta-feira nós apresentamos na Câmara de Vereadores um requerimento ao governo do estado para que o IPT encaminhasse ou fizesse uma nova análise na questão da ponte, não porque a ponte esteja com problema de queda, porque dia 28 de março de 2018, o governador Geraldo Alckmin esteve aqui na nossa região e afirmou que o IPT fez uma análise da ponte e que trouxe o laudo que a ponte estava segura para que pudesse os veículos continuar transitando. É claro, como disse o secretário Adão, que para a próxima fase do VLT, que é a fase 3, há necessidade de você recuperar, reestruturar a ponte, que ela vai receber uma carga maior. Então você precisa, evidentemente, poder recuperá-la para isso. A Câmara de Vereadores recebeu essa semana, inclusive, um projeto de lei do Executivo tratando da nova concessão do sistema de transporte público. Eu tirei uma cópia, levei para minha casa, passei esse fim de semana analisando, analisei também a mesma legislação de algumas outras cidades aqui da nossa região. Estou me aprofundando um bocadinho mais no tema para poder, com propriedade, falar a respeito disso. Nós teremos, evidentemente, audiência pública, a Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores vai estar acompanhando melhor o projeto, a gente vai estar discutindo isso, mas a nossa cidade, claro, ela precisa de uma reestruturação no transporte público, a gente precisa integrar o nosso sistema de transporte público no VLT. A gente tem essa expectativa da terceira fase do VLT, que para mim, né, particularmente, deveria ser a segunda fase, que com todo respeito, a cidade, a nossa cidade de Santos, cidade pela qual a gente tem um carinho imenso. Minha mãe mora aqui pertinho, na Conselheiro Neves, eu fui criado aqui, eu sou nascido na cidade de Santos, morei no Casqueiro durante 7 anos da minha vida, meus 7 primeiros anos, depois morei aqui em Santos durante 20 anos, e aí moro em São Vicente nos outros 20 lá vai fumaça, que é o restante da minha idade. Então, eu sou um cidadão metropolitano, mas a segunda fase do VLT teria que ir a Samaritá buscar passageiros. Né? Esse transporte aqui em Santos, em especial na Campos Melo, saindo da Afonso Pena e ligando ao centro de Santos, né? Pela Campos Melo ao centro de Santos, ali na Afonso Pena, esquina da Campos Melo com Afonso Pena, isso vai transportar os passageiros que já utilizam o sistema municipal aqui pela Conselheiro Neves. Nós teremos que buscar mais passageiros. O VLT hoje está trabalhando com uma capacidade muito abaixo daquilo que ele pode transportar. Né? Então, onde que estão esses passageiros? Estão lá na área continental de São Vicente. São eles que a gente tem que buscar lá. São os maiores usuários, exatamente, né? Do ônibus intermunicipal. Exatamente. Eles que vêm no intermunicipal, e eu vim de intermunicipal hoje pela manhã, o ônibus bem lotado. Né? Eu peguei lá em São Vicente, vim para cá para o programa, no intermunicipal, o ônibus vem bem lotado. Então, o VLT é o transporte para as pessoas que viriam da área continental para cá. Isso é primordial. Então, nós temos que integrar, claro, o nosso sistema municipal de transporte ao VLT, nós precisamos definir, e aí, claro, com isso a gente consegue eliminar algumas linhas e, consequentemente, tirar um pouco de ônibus de circulação para a gente poder utilizar esse transporte que é tão importante, que é o VLT. Aliás, reformular e integrar o transporte é talvez, assim como o asfaltamento das ruas, pavimentação em São Vicente, uma demanda que é um clamor da sociedade, né, Adão? Sim, eu sou secretário executivo de uma comissão municipal que a gente está entregando agora um plano de mobilidade, como preconiza o Ministério das Cidades. A gente tem um prazo até de abril de 2019 para entregar um plano, São Vicente ainda não tem. Nós, assim, captamos o recurso junto ao Fundo Metropolitano do Condesb, montamos uma comissão, o secretário Almeida Costa é o presidente da comissão, o secretário de Trânsito e Transportes, e essa comissão a gente pretende entregar ao Legislativo, então logo, o nosso plano de mobilidade, para que ele seja licitado. Nós fizemos um termo, na verdade, um termo de referência para licitar um plano de mobilidade, que é um termo complexo. Já na antemão, o prefeito já lançou uma licitação para mudar o modal, para que saia do transporte coletivo e vire um transporte licitado, que não sejam associações, que não esteja no terceiro setor. Não sejam lotações. E que seja no segundo setor e não no terceiro, para que a gente consiga discutir preço de passagem, a tarifa, qualidade percurso, do qualidade, serviço, infraestrutura, ar-condicionado, a gratuidade aos domingos, como assim é hoje. A gente tem dificuldade na fiscalização por conta de efetivo. Então, entre vários assuntos. Então, a Câmara de São Vicente vai receber tão logo esse projeto, que é o plano de mobilidade, que precisa ser sancionado pelo prefeito, mas precisa passar pelo Legislativo. Então, logo, acho que até abril, a gente está entregando isso lá. Plano diretor. Plano diretor, pois bem.
Estamos acabando o ano. Nós sempre falamos sobre o plano diretor em todas as suas entrevistas. A nossa expectativa, nós tivemos alguns entraves nas audiências públicas do Legislativo, presidida pelo presidente Wilson Cardoso. Ele me convidou e convidou também a secretária de Assuntos Jurídicos, Bernadette Bacelar, para que apresentássemos para a população, para os dois lugares, a área insular e a área continental, o plano diretor. Tivemos algumas manifestações populares e essas manifestações pediram, acho que o principal assunto, pediram que a gente voltasse com a área rural. Exato. E assim a gente o fez. Exato. Numa tratativa com o Legislativo, não tem, os poderes são independentes, o Legislativo pediu que a gente voltasse com a área rural, nós atendemos e negociamos, chamamos a população, negociamos uma parte da área rural, permanece do jeito que está, sobretudo aqui ainda tem morador, e uma parte, que é onde tem algumas empresas, elas viram a área de expansão urbana, porque a gente está pensando na cidade para os próximos 30 anos. Sim, lógico. Então, a gente não tem interesse nenhum em fazer, em contra o anseio da população. A nossa expectativa é que ele seja aprovado agora na próxima sessão. Era o acordo, já com o presidente da Câmara, Wilson Cardoso, que no dia 13, se eu não estou enganado, da próxima sessão, que tivesse 2 sessões e que, se preciso fosse chamada uma extraordinária. Eu acredito no Legislativo e acredito que eles vão aprovar ainda esse ano. Que é muito importante, né, Barreto? Sim, claro, é importante. Essa questão que o secretário Adão falou da área rural, a gente precisa entender que existem pessoas lá que não teriam a menor condição de pagar o imposto no que se prevê se deixar de ser área rural. As pessoas iriam, com toda certeza, perder as suas propriedades. Né? Elas não teriam condição, a mínima condição de pagar. Então, elas têm áreas que são, de uma certa forma, grandes, mas que você não pode construir lá, porque é uma área de preservação onde elas residem já há mais de 30, 40, 50 anos, e aí elas seriam taxadas em impostos altíssimos, né, para elas, né, impostos que para elas seriam altos demais e não teriam condições de pagar e vão perder sua propriedade. Então a Câmara, né, conversando com o Executivo, que é sempre sensível às questões da população da nossa cidade, entendeu que a gente poderia permanecer com aquela região como área rural, claro, e aonde você tem uma expansão de indústrias, transformar efetivamente na proposta do Executivo. Esse sim, tem que estar pagando o que é correto de pagar. Né? Não que do outro lado não seja correto, mas permaneçam como área rural. As pessoas precisam ter lá sua criação de galinhazinha, de pato, de marreco. Você vai nessa região de São Vicente, você tem essa particularidade ainda na nossa cidade. Então a gente tem que preservar isso, porque é a opção de vida das pessoas. Claro, continuar morando nessas condições. Né? Você tem iluminação, tem água, você tem tudo para eles, mas você trata, né, de uma forma um tanto quanto diferenciada. Queria aproveitar, se você me permitisse. Claro. Né, eu estive conversando com o ex-presidente da Associação Comercial de São Vicente, Donizete. Donizete tem um pleito para o secretário Adão, que eu vou passar depois. Logo assim que acabar o programa. Logo assim que acabar o programa, eu vou passar para o secretário Adão. Tá, um pedido do Donizete, que é uma pessoa sempre muito sensível às questões da nossa cidade. Ele foi presidente, na época que Márcio foi prefeito da nossa cidade, ajudou muito na expansão do centro comercial da nossa cidade. Então é um grande parceiro nosso. Né, o Donizete está aí, Donizete, teu pedido, a gente está atendendo. E queria aproveitar para convidar. Recreio de férias de São Vicente está de volta? São Vicente está de volta. Minha filha não vai poder ir, gente, porque ela ainda tem 5 anos. Pois é, nós retomamos o ano passado, na verdade este ano, né, em 2018, no começo do ano, nós fizemos a 4ª turma do Recreio de Férias. Esse ano nós teremos a 5ª turma do Recreio de Férias. As inscrições começam hoje, vão até o dia 14. São 200 vagas para crianças de 6 a 12 anos. Nós teremos o Recreio de Férias do dia 7 ao dia 12 de janeiro. As crianças passam o dia conosco, tem alimentação, tem brincadeira, tem palhaço, tem apresentação do canil da Guarda Municipal, tem piscina, tem atividade, tem cinema, tem passeio no horto, tem tudo aquilo. Tudo de graça. Tudo de graça, tudo aquilo que as crianças podem e gostam de fazer. Né? Nós temos uma taxa que é por conta da camiseta, do boné e da touca de piscina. Né, que isso daí a gente, infelizmente, não conseguiu parceiro para poder nos ajudar nisso. É a única taxa que as crianças pagam, porque os pais pagam, claro, para poder comprar essa camiseta, o boné e a touquinha. O restante, todas as atividades, transporte, para os lugares onde nós vamos passear, enfim, todas as atividades. As inscrições são no Complexo de Esportes Manuel Alves Barreto, que é ali na Avenida Martins Fontes, número 735, em frente à Igreja Peniel. Então, Martins Fontes 735, pertinho do INSS,
próximo da estação São Vicente do VLT, tá certo? Vai de hoje até dia? Até dia 14. Até dia 14. Então, os pais de crianças de 6 a 12 anos corram, porque é um programa muito legal. Infelizmente, nosso tempo acabou. Adão, queria muito te agradecer a participação, te parabenizar pelo trabalho ao longo desse ano. Nós estamos acabando 2018. Te desejar sucesso em 2019 e que esses convênios, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, sejam mantidos, porque quem está sendo beneficiado não é o prefeito de São Vicente, Sim. mas é a população de toda a cidade. Natalia, eu que agradeço. Eu que sou servidor municipal de Santos, concursado, o prefeito Paulo Alexandre já me cedeu mais um ano para São Vicente, então eu permaneço até 31/12/2019, tentando emprestar meus braços, meu saber para São Vicente. Tem muito trabalho pela frente, vai ser um ano difícil, um ano de superação, e eu estou aqui à disposição de você, do prefeito e de São Vicente. Muito obrigada, Adão. Rogério, muito obrigada pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho, pela tua coragem e pela tua lealdade junto ao Márcio França na corrida eleitoral. Eu acredito que duas coisas que a gente não pode deixar de ter enquanto ser humano: gratidão e lealdade. Isso faz o caráter e a honra de um ser humano. É verdade, agradeço muito e, como eu disse, né, a minha relação com o governador Márcio França é uma relação umbilical. Né? Agradeço o carinho, Nathalie, secretário Adão, parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo na nossa cidade de São Vicente. Se pudéssemos pedir para o prefeito emprestá-lo por 2 anos, mais um ano, mas a gente sabe que ele vai cedê-lo. Agradecer a todos os companheiros, vereadores da Câmara de Vereadores de São Vicente, todos, Roberto Rocha, Felipe Rominha, Adilson da Farmácia, Alfredo Moura, Igor Ferreira, Jabá, Dr. José Eduardo Doca, Zebrão, Esdras Nascimento, Castelinho, Léo Santos, Perivaldo do Gás, Wilson Cardoso, estou fazendo o possível, Dercinho Negando o Caminhão, Palmieri, enfim, todos nós, Perivaldo do Gás, já falei, Léo Santos, né, todos os nossos amigos. Né, e dizer que toda essa Câmara de Vereadores está unida para a cidade de São Vicente continuar crescendo. Não existe entre nós nenhuma rusga, nenhum problema, principalmente entre a Câmara de Vereadores e o Executivo. Nós somos parceiros do prefeito, nós somos parceiros da cidade de São Vicente. Às vezes as pessoas ficam plantando fake news em tudo quanto é lugar. Não deem ouvidos a isso. Nós vamos continuar parceiros. Todas as mostras que nós dermos, vocês vão perceber que a Câmara de Vereadores de São Vicente é parceira do prefeito, se preocupa com a cidade assim como ele, e a gente vai continuar caminhando juntos. Um beijo a todos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, sempre com informação de qualidade, de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã.